Como é que um pequeno grupo de radicais lá em 1848 planejava simplesmente derrubar toda a ordem social da época? A resposta está no manual de instruções que eles deixaram para trás, e é no capítulo final e explosivo desse manual que vamos nos aprofundar agora. Para a gente entender essa estratégia, a gente precisa voltar no tempo. Vamos lá para 1848. A Europa, naquela época, era um verdadeiro barril de pólvora. E no meio disso tudo, os comunistas tinham um dilema e tanto. Como é que se transforma todo esse caos numa revolução de verdade organizada? Pensem na cena. O objetivo era, assim, nada menos que mudar o mundo inteiro. Só que o exército deles era minúsculo, sabe? Espalhado por um monte de países, cada um falando uma língua. A pergunta era, por onde se começa uma coisa dessas? Era essa a questão que não saía da cabeça dos primeiros comunistas. E aqui tem um ponto que, olha, é fundamental e não deixa nenhuma dúvida. A meta não era dar uma reformada, sabe? Fazer uns ajustes no sistema. Não. O objetivo declarado era a demolição completa e violenta de tudo. Uma ideia radical que define todo o resto da história. Ok, diante de um objetivo tão radical assim, qual era o plano? A resposta, e o nosso foco aqui, está na seção 4 do manifesto. É ali que eles desenham uma estratégia de duas frentes. Sabe, uma tática dupla que, por incrível que pareça, é bem pragmática. E toda essa estratégia complexa pode ser resumida basicamente nesta frase-chave do texto. Ela mostra uma tensão que é central em tudo isso. Como é que se luta pelo agora, pelo presente, sem nunca, jamais, perder de vista o futuro? É aqui que a gente vê a tática em ação. De um lado, a luta pelas vitórias do dia a dia. Coisas como salários melhores, mais direitos, sabe? Pequenas conquistas que iam fortalecendo a classe trabalhadora. E do outro lado, a ideia era usar cada uma dessas vitórias como um degrau, mantendo sempre o foco no prêmio final, a revolução. O presente, no fundo, era o combustível para o futuro. Só que essa estratégia não era uma coisa engessada, não. Pelo contrário, ela se adaptava quase como um camaleão para cada cenário político de cada país da Europa. Vamos dar uma olhada em como isso funcionava na prática. Na França e na Suíça, por exemplo, a estratégia era de alianças táticas. Eles se juntavam até com grupos com quem eles não concordavam 100%. Mas isso é importante, sempre mantendo uma postura crítica para conseguir avançar a própria pauta, a pauta da classe operária. Agora, na Polônia, a tática já era outra, completamente diferente. Lá, a luta imediata era pela libertação nacional. Só que, para os comunistas, essa luta só fazia algum sentido se viesse junto com uma revolução agrária. Ou seja, libertar o país era só o passo seguinte era libertar a classe trabalhadora. Mas o foco principal mesmo, o plano mais audacioso, era para a Alemanha. Por quê? Bom, porque a Alemanha era vista como palco perfeito. Industrialmente avançada, mas politicamente super atrasada. A estratégia ali era de um oportunismo assim muito bem calculado. Primeiro, ajudar a burguesia a derrubar a monarquia e logo em seguida, imediatamente virar o jogo e começar a revolução do proletariado contra essa mesma burguesia que tinha acabado de vencer. Ok, então a gente tem todas essas táticas flexíveis, essas alianças estratégicas, mas no meio de tudo isso tinha um princípio que, olha, não era negociável, de jeito nenhum. Era o ponto central que amarrava todas as ações. E esse ponto central, essa ideia fixa no meio de toda essa flexibilidade, era a questão da propriedade. Não importava com quem eles se aliassem, qual era a luta do dia, o objetivo final era sempre trazer à tona a questão da propriedade e, no fim das contas, abolir a propriedade privada dos meios de produção. Essa questão da propriedade funcionava como uma espécie de âncora ideológica. As táticas podiam mudar, conforme a maré política de cada país. Mas essa âncora garantia que o navio do movimento estivesse sempre apontado para o mesmo destino, a revolução. E é isso que nos leva direto para a conclusão do manifesto. Uma conclusão que é, assim, inesquecível, explosiva. É onde toda essa estratégia finalmente deságua numa declaração final. Depois de explicar toda a estratégia, os autores simplesmente largam de mão qualquer sutileza. Acabou o jogo de xadrez tático. As máscaras caem. Chega o momento da declaração aberta, assim, sem meias palavras. E aqui está, preto no branco, sem metáforas, sem eufemismos. O texto declara abertamente que os objetivos deles só podem ser alcançados pela derrubada violenta de toda a ordem social. É uma frase que, uma vez dita, muda completamente o tom da conversa.
Essa frase é um dos gritos de guerra mais famosos e poderosos de toda a história política, né? É uma mensagem direta, feita para inspirar alguns e para aterrorizar outros, dependendo do lado em que se está. E assim, o manifesto não termina com uma teoria complexa. Ele termina com uma ordem, um comando, uma chamada para a ação que ecoou por séculos e inspirou inúmeras revoluções, para o bem e para o mal. A questão que fica no ar até hoje não é só sobre o que aconteceu lá atrás, mas sobre que novas formas esse chamado à união pode tomar daqui para frente.